Buenas tardes a todos, boa tarde a todos. Gostaria, primeiramente, de agradecer a CEPA, Associação Espírita Internacional, em la persona de José Arroyo, e também as pessoas que me convidaram para estar aqui presente, que são os meus amigos queridos Wilson Garcia e Alcione. Bom, irei falar sobre alguns manuscritos, documentos muito importantes que Allan Kardec já havia deixado consignado na Revista Espírita, em alguns números da Revista Espírita. Esse é um grande legado de Kardec que a gente não tem o costume de se atentar. Por exemplo, em alguns momentos, em alguns números, Kardec faz menção à existência de arquivos pessoais dele e da Sociedade Parisiense de Arquivos de Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, documentos que ele estaria guardando para a posteridade. Na Revista Espírita de setembro de 1867, encontramos essa espontânea concentração de forças dispersas suscitou uma amplíssima correspondência. Monumento único en el mundo. Panorama vivo de la verdadera historia del espiritismo moderno. Arquivos valiosos para la posteridad, que podrá juzgar a los hombres y las cosas a través de documentos autênticos. Em 2018, uma grande quantidade desses documentos que pertenceram aos arquivos pessoais de Allan Kardec e da Sociedade Parisiense foram anunciados na centenária Livraria Leymarie, em Paris. Essa livraria foi fundada no final dos anos 1890 e funcionou no mesmo endereço, na Rue de Saint-Jacques, até o ano de 2022. Em 2018, o atual proprietário começou a anunciar muitos desses documentos. Trago algumas fotografias do que era esta livraria. Era uma livraria esotérica, trabalhava com livros de magia, livros de míticos, tinha obras do espiritismo, mas era extremamente eclética e mística. Algumas fotos para a gente poder ter ideia do que era a livraria. E no imóvel onde funcionou a livraria existia um porão com várias caixas, e a gente imagina que esses documentos que foram ofertados em 2018 foram localizados em alguma caixa e colocados à venda. Em 2022, essa livraria fechou as portas, parou de funcionar e se abriu um pequeno café em 2022. Toda essa documentação veio a formar o que hoje é conhecido como Museu Allan Kardec.online, também conhecido como Museu ACOL. Em 2021, depois que esses documentos chegaram no Brasil, começou-se um processo de higienização, um processo de separação desses documentos, um processo de catalogação. E logo em seguida, nós fundamos esse museu, é um museu virtual, criamos um site na internet e uma página, uma fanpage no Facebook, onde os documentos começaram a ser disponibilizados para consulta pública, para estudos do movimento espírita, para interessados em estudar o espiritismo. Do que é composto esse acervo que faz parte do Museu ACOL? São fotografias. Grande parte desses documentos já foram compartilhados na internet. Muitos de vocês já devem
ter observado essas fotos da internet. Aqui, por exemplo, a gente tem uma foto de Amélie Boudet extremamente jovem, comparada com as fotografias que a gente conhecia, né, de uma senhora mais idosa. Fotos de Allan Kardec, de várias idades. Esse busto, por exemplo, é uma cópia do busto que está no cemitério de Père-Lachaise. Fotos da família Leymarie, Pierre Gaëtan Leymarie, que sucede Allan Kardec com o seu desencarne, depois que Amélie Boudet funda a Sociedade Anônima, e depois de alguns anos, Pierre Gaëtan Leymarie assume a Sociedade Anônima, e aqui a gente apresenta algumas fotos de Pierre Gaëtan Leymarie, do Paul Leymarie, seu filho, da sua esposa, Marina Douglas, e aqui uma foto da família Leymarie completa. São centenas de cartas que chegaram até os nossos dias. Cartas de um período antes de Kardec, na época do professor Rivaio. Por exemplo, esta carta é datada de 1835. Aqui a gente tem a oportunidade de verificar a assinatura do professor Rivaio. Outra correspondência, datada de 1842. Esta carta é extremamente interessante, porque aqui nós temos informações do professor Rivaio ensinando a Amélie Boudet como ela deveria transmitir conhecimentos de matemática para a pequena Louise. Esses documentos nos ajudaram a descobrir que o casal Rivaio adotou uma menina de nome Louise, que infelizmente veio a desencarnar muito jovem. E essa carta é uma prova que mostra a existência dessa menina e mostra como o professor Rivaio ensinava matemática, né, para esta garota. Mais uma carta de 1844, a gente pode observar a caligrafia do professor Rivaio, um dos tipos de assinatura que ele adotava. Mais uma carta, agora de 1860, dos anos 60, maneiras que Allan Kardec assinava. Aqui vemos AK, a assinatura de Allan Kardec. Um outro exemplo dos anos 1860, a caligrafia de Kardec e um tipo de assinatura que ele adotava. Uma carta de 1860, agora de Amélie Boudet. São dezenas e dezenas de cartas trocadas entre o professor Rivaio e Amélie Boudet, Amélie Boudet e o professor Rivaio, cartas, correspondências da época de Allan Kardec, que possibilitam hoje uma reconstrução de toda a biografia do professor Rivaio, de Kardec e do pós-Kardec. Mais uma carta de Amélie Boudet. São exemplos de documentos importantes que chegaram até os nossos dias. Aqui uma carta de Amélie Boudet e a assinatura da senhora Kardec nesse documento. Mais um documento, datado de 1844. Esta correspondência se refere aos pais, aos padres de Amélie Boudet, com destino à senhora Rivaio. Uma outra carta da mãe, da madre de Amélie Boudet, podemos ver a assinatura Ta mère, em francês, a sua mãe, mostrando aqui a caligrafia da mãe de Amélie Boudet e que possibilita para a gente hoje conhecer um pouco mais da intimidade de Rivaio, de Amélie Boudet e do casal Allan Kardec. Mais um exemplo de carta de correspondência, datada de 1847. É interessante a gente observar esse documento, porque imaginemos uma folha de papel comum dobrada em 4 partes hoje. A escrita aparecia em 3 partes
E a última página desse papel era dobrado de tal maneira que a própria folha de papel se transformava num envelope. Aqui a gente vê o carimbo dos Correios, né, com a data, né, aqui a destinação para quem ia essa correspondência, Madame Rivaio, e essa correspondência é do pai de Amélie Boudet, o senhor Boudet, e a gente observa a assinatura do pai de Amélie nessa correspondência. O Museu Acol também tem uma série de documentos que se referem a vários personagens que fizeram parte do movimento espírita antes da constituição do espiritismo. Por exemplo, esse documento é de Pierre-François Mathieu. Na introdução do Livro dos Espíritos, Kardec menciona que uma pessoa já estudava os fenômenos mediúnicos e os espíritos através das mesas girantes desde um certo tempo. Nós acreditamos que esse personagem seja Pierre-François Mathieu. Este é um manuscrito assinado por Mathieu, aonde são tratados assuntos relativos às mesas girantes. Mathieu é o autor dessa obra, em francês, Les Tables Parlantes, de 1854, e nessa obra ele já coloca como hipótese a existência de espíritos e trata desta comunicação, destas comunicações, através das mesas girantes, tendo como origem o mundo espiritual. Mais alguns documentos, mais alguns manuscritos de Mathieu, mencionando as experiências com as mesas girantes. Mais alguns documentos, a gente pode observar aqui a menção que Mathieu faz às tábuas, às mesas girantes, as tables parlantes, e mencionando o vínculo com os espíritos, a gente pode observar nessa parte da correspondência grifada, onde eu estou mostrando aqui. Além de cartas de Rivaio, cartas de Amélie Boudet, cartas de Kardec, né, essa troca intensa de correspondências, uma quantidade muito grande de documentos da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas também chegou aos nossos dias. Por exemplo, aqui nós temos dois tipos de cartões de membros da Sociedade Parisiense. Esse aqui, numa cor amarela, de cor laranja, se refere a um cartão de membro titular. Né? A gente vê, percebe a assinatura de Allan Kardec, e essa credencial é datada de 1858. Um outro cartão, uma outra credencial relativa ao membro associado livre, lembrando que os membros titulares tinham direito a voto na Sociedade Parisiense. Os membros associados livres não tinham direito a votos e, depois de um certo tempo, eles poderiam se converter em membros titulares da Sociedade Parisiense. Aqui, esse da cor verde, cor meio azul, a gente percebe a assinatura de Allan Kardec, que firmava, né, todos os documentos da Sociedade Parisiense, e esse cartão, essa credencial, é datada de janeiro de 1868. Aqui do lado esquerdo, temos um caderno de comunicações da Sociedade, relativo ao período de outubro de 1860 a janeiro de 1861. Este caderno é inteiro com a caligrafia de Allan Kardec e nós encontramos a reprodução das comunicações mediúnicas recebidas na Sociedade Parisiense nesse período mencionado. Outros documentos, por exemplo, aqui é que era ofertado para os membros honorários, né? Era um diploma, um título que a Sociedade Parisiense fornecia aos membros honorários da sociedade, aquelas pessoas que desenvolviam um trabalho
em prol da divulgação do Espiritismo. Aqui encontramos um recibo onde sócios titulares da sociedade recolhiam mensalmente as suas contribuições para a manutenção das atividades da sociedade parisiense. Então, este é um recibo datado de 1866. Este outro documento, muito interessante, é um diploma que a Sociedade Espírita do México oferece a Allan Kardec no ano de 1861. Esse documento é muito pouco conhecido ou praticamente desconhecido dos espíritas do México. Fizemos algumas pesquisas com relação a essa Sociedade Espírita do México e não localizamos, pelo menos na internet, referências com relação à existência dessa Sociedade Espírita do México. Então, muitas pesquisas ainda vão ser realizadas de acordo com a existência desta documentação. Esta comunicação está presente naquele caderno que eu mencionei, da Sociedade Parisiense, e aqui nós observamos uma constante na transcrição dessas comunicações do mundo espiritual. Temos uma margem do lado esquerdo do papel, de mais ou menos uns 6 centímetros, aonde Kardec, na parte superior, colocava o local onde ocorreu a comunicação, por exemplo, Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, a data, a fecha, 7 de dezembro de 1860, o nome da médium ou do médium. Um título para a comunicação e a assinatura do espírito. Esse outro documento, aqui do lado direito, tem o mesmo padrão. Os dois documentos com a caligrafia de Kardec. Esse documento traz conselhos com relação à obra A Gênese. É uma evocação ocorrida em fevereiro de 1868, um mês após Kardec haver lançado a obra A Gênese, Os Milagres e as Predições. Kardec já estava em contato com o mundo espiritual, já prevendo a revisão desta obra. Mais um exemplo, e o interessante é a gente sempre observar à margem aquele padrão que eu mencionei do nome do médium, a data, o local. E Kardec utilizava esse espaço também para colocar observações. Por exemplo, esta comunicação aparece aqui, copiar para a revista. Então, esse ensino, esse conhecimento, a transcrição dessa comunicação do mundo espiritual, Kardec levou para a Revista Espírita. Então, em janeiro de 1861, nós localizamos esta comunicação na Revista Espírita. O Museu Acol também tem uma série de manuscritos relativos às obras fundamentais. Por exemplo, esse documento do lado direito, com a caligrafia de Kardec, se refere ao catálogo racional. Então, aqui nós temos um rascunho do que viria a ser o catálogo racional lançado em abril de 1869 por Allan Kardec. Um outro caderno muito importante é um caderno administrativo da Sociedade Parisiense, inteiramente com a caligrafia do mestre, do professor Kardec, trazendo comunicações que se referiam aos frequentadores, aos associados da Sociedade Parisiense. Então, esse caderno é muito interessante, porque a gente tem comunicações que são deixadas nesse caderno, observações dadas por Kardec para os vários membros. E esse caderno é inteiro também com caligrafia de Allan Kardec. Este outro caderno se refere às pessoas que frequentavam a Sociedade Parisiense na qualidade de ouvintes. As reuniões da Sociedade Parisiense eram reuniões fechadas, mas em determinado dia da semana, pessoas estranhas
à associação, mas que eram convidadas por sócios, por membros titulares, poderiam frequentar nesse dia a uma reunião da Sociedade Parisiense. Esse caderno é muito interessante, ele vai do período de 3 de junho de 1864 a 28 de julho de 1865. Então, nesse período, nós temos a possibilidade de conhecer quais pessoas de várias partes do mundo estiveram presentes e frequentaram sessões mediúnicas na Sociedade Parisiense. Encontramos pessoas da Espanha, pessoas do Brasil, pessoas do interior da França, pessoas, por exemplo, da Rússia, pessoas da Itália, respectivos países. Mais exemplos de comunicações: caligrafia de Allan Kardec. Verificamos aquele padrão e vou pedir a gentileza agora para vocês observarem esse símbolo aqui. Isso é um T e um B e se refere a um très bon, muito bom. Kardec utilizava esse espaço do papel para dar uma qualificação àquele conhecimento do mundo espiritual que estava sendo transmitido. Por exemplo, esse documento se refere à morte, é do espírito, Joaquim, e Kardec, da médium Collion, no ano de 1863, e nós observamos esse símbolo presente nesse documento. Eu vou falar um pouco mais adiante sobre isso. Mais alguns exemplos de transcrições de comunicações no mundo espiritual, sempre observando aquele padrão que eu menciono. Esse aqui do lado esquerdo é do médium, o Sr. Morin. Aqui temos outro, e a gente já observa novamente aquele TB. Eu mencionei que vários desses documentos referem-se a manuscritos de algumas das obras fundamentais. Por exemplo, esse documento do lado esquerdo, A Fé Transporta Montanhas, a gente sabe onde isso está, né? Nas obras fundamentais, e nós encontramos este manuscrito com a caligrafia de Allan Kardec, e a gente acredita que isso foi o manuscrito original da obra fundamental. E a gente tem, né, o Evangelho segundo o Espiritismo. Mais um exemplo de evocação, caligrafia de Kardec, a médium, Sr. Taillé, médium, Sr. Morin, aparecendo aqui, Kardec fazendo consultas à senhora Foulon, muito conhecida para quem estuda a Revista Espírita, aquele padrão que eu menciono, e aqui a gente vê uma evocação. Esse dem é um demandé, de pergunta em francês, e na sequência a resposta do espírito. Mais exemplos, né? Reiterando aquele padrão, essa é uma evocação ao espírito de verdade. Estou passando aqui para mostrar, ó, La Vérité, uma comunicação obtida na Vila Seguir, em abril de 1865, através da médium, senhora Casemajor. Um exemplo de uma comunicação do senhor Morin, tratando sobre o assunto céu e o inferno. Mais exemplos de comunicações, reiterando, são centenas de páginas relativas às comunicações, centenas de cartas, totalizando alguns milhares de páginas relativas ao espiritismo nascente na França. Esse documento é muito interessante, é a caligrafia de Camille Flammarion e se refere ao capítulo 6 da Gênese, a uranografia geral. A gente percebe a assinatura de Galileu aqui, praticamente todo o capítulo da uranografia com a caligrafia de Flammarion chegou aos nossos dias e hoje se encontra no Museu Allan Kardec online.
Alguns exemplos, né, quando esses documentos chegaram para a gente, uma das primeiras coisas que nós nos propusemos a fazer foi tentar localizar onde nas obras fundamentais a gente encontrava aquelas informações dos manuscritos. Então, por exemplo, esse manuscrito, como eu mencionei, é o capítulo 6, Uranografia Geral. Esse trecho aparece no capítulo 6, com algumas pequenas modificações. Aqui um exemplo. Em francês, sept création, e na Gênese aparece sept formation. Apenas um exemplo. Mais alguns manuscritos com caligrafia de Flammarion, que tratam da uranografia. A gente observa a assinatura de Galileu. Mais alguns exemplos de manuscritos, de rascunhos das obras fundamentais. Por exemplo, esse é o capítulo 15, os milagres no Evangelho, encontrado na Gênese, e a gente observa a caligrafia de Allan Kardec, e aonde se encontram, no capítulo 15 da Gênese, uma das obras fundamentais, e a gente foi localizando. Esse documento também é muito interessante. Imaginemos uma folha de papel do tamanho A3, dobrada ao meio. Kardec não tinha computador, não tinha todo esse aparato que nós temos hoje, mas era extremamente organizado. E como ele se organizava? Imaginemos essa folha dobrada ao meio. Kardec colocava um título nessa pasta e todos os documentos, todas as comunicações relativas àquele determinado assunto, Kardec ia armazenando nessas pastas. A gente imagina que isso ocorria. Por exemplo, essa é a pasta 5, com notas diversas. Esta é a pasta 8, pluralidade das existências, e a gente acredita que essa pasta abrigou o capítulo 4, pluralidade de existências, que a gente tem no Livro dos Espíritos. Por que nós afirmamos isso? Porque todos esses subtítulos com a caligrafia de Kardec são encontradas nesse capítulo do Livro dos Espíritos. Mais alguns exemplos de pastas, a pasta 20, tratando da morte espiritual, pasta 37, e aquilo que eu mencionei, né, a quantidade de documentos com a assinatura dos respectivos espíritos, que a gente conhece das obras fundamentais. Eu fiz um recorte para a gente ter uma pequena ideia, né, do que trazem esses documentos. Então, temos Espírito Familiar, São João Evangelista, Espírito de Verdade, São José, Mesmer, Santo Agostinho, Jobá, Galileu, Dr. Demeure, Voltaire, Erasto, entre outros. Aquele padrão que eu havia mencionado do lado esquerdo superior do papel, o local onde a comunicação era obtida, por exemplo, Sociedade Parisiense, a data, a FED, e o nome do médium. E alguns exemplos dessas dezenas e dezenas de comunicações que fazem parte do museu. Por exemplo, aqui é de Bordeaux, comunicação obtida na Vila Seguir, os vários médiums, Sr. Didier, Flammarion, Dambel, Sr. Lamperiere, Delany, tanto o pai, a mãe, como o Gabriel Delany, entre outros. E aqui eu trago com mais detalhes aquela observação que eu mencionei com relação àquela simbologia que aparece em alguns manuscritos. Aqui nós temos um B do lado esquerdo, Kardec dando uma qualificação de bom para aquele ensinamento que vinha do mundo espiritual. Aqui no meio, nós temos um TB, um très bon, muito bom, muy bueno, né, a classificação para esse ensino que é dado pelo Espírito, e um TTB, um très, très bon, ou muy, muy bueno, esse ensinamento do mundo espiritual. Então, era uma qualificação que Kardec dava no momento já da transcrição das comunicações. Mencionei também que Kardec utilizava esse espaço do lado esquerdo do papel para fazer observações. Então, por exemplo, esse copiar para a revista, como eu já tinha mencionado, esse também iria para a Revista Espírita, esse conhecimento no Livro dos Médiuns. Então, Kardec já dava um possível direcionamento para aquele ensino.
Muitas provas. A gente encontra na Revista Espírita, em muitas passagens, que determinada obra estava no prelo, encontrava-se no prelo. O que isso significa? Kardec enviava um manuscrito, por exemplo, da Revista Espírita, para o tipógrafo. O tipógrafo, aqui é um exemplo de como era, não é da época, né, de Kardec, mas é mais um exemplo. O tipógrafo ia colocando letra a letra, formando as palavras, formando as orações, as linhas, até isso se tornar uma página. Isto ia para uma máquina que se chamava prelo. Esta máquina, um grande carimbão, carimbo, né, gerava essa prova que retornava para Kardec para ele efetuar as devidas correções. E o interessante, esses símbolos são adotados até hoje na área tipográfica. Então, a gente vê a correção de Kardec, colocando o título, mudando, corrigindo quando faltava a palavra, e depois de pronto, aquela obra, aquela revista espírita, por exemplo, retornava para o impressor para gerar a impressão definitiva. O Museu Acol também, como eu mencionei, tem uma quantidade muito grande de documentos, não só de Kardec, não só das comunicações mediúnicas, mas de vários dos continuadores do Espiritismo na França. Por exemplo, essa é uma carta de Pierre Gaëtan Lemarie, a sua assinatura. Esta é uma escritura de Amélie Boudet. Esta é uma carta mais recente, próxima ao desencarne de Kardec, de 25 de janeiro de 1869. A gente vê a assinatura bem conhecida de Allan Kardec. Esses documentos não foram adquiridos na Livraria Lemarie. O Museu Acol constantemente procura localizar, né, em vários leilões do mundo, em vários colecionadores, que têm documentação relativa ao Espiritismo, procura localizar e integrar ao acervo do Museu Acol. Documentos relativos, por exemplo, a Leon Denis, essa é uma carta de Leon Denis, mais uma carta de Leon Denis, aqui do ano de 1909, uma carta de Daniel Douglas Home, médium muito conhecido, de Pierrat, por exemplo, ele é o editor, o fundador da revista Espiritualista, que fez grandes contrapontos com o Espiritismo e Allan Kardec. Temos alguns documentos dele, de Alberto de Rochas, algumas correspondências, Charles Richer, Gabriel Delany, Hubert Forestier, aqui já nos anos 1930, Paul Baudier, né, uma documentação já mais recente, né, com relação ao Espiritismo, aos continuadores do Espiritismo na França. Temos esses dois carimbos, são de ferros, hierros, são muito importantes para a gente entender a partir de determinado momento a quantidade de correspondências de Allan Kardec aumentou demais. Ele passou a fazer uso de secretários, que a gente sabe disso. O próprio senhor Delian, o senhor Sabot, entre outros, secretariaram Allan Kardec na sua tarefa. E esse é um carimbo com a assinatura HLD Rivaio, e esse é um carimbo de Allan Kardec, que muitas vezes eram utilizados pelos secretários, né, que simplesmente transcreviam a carta e assinavam, firmavam essas correspondências por Allan Kardec. Essa estátua é uma miniatura feita pelo italiano Capellaro, em 1870, do busto de Kardec que se encontra em Père Lachaise. Né? O Museu Acol também tem uma, uma cópia dessa obra de arte. Documentos pós-Kardec, né? Logo ali no final do século XIX, uma quantidade bem interessante de documentos com relação à organização do espiritismo na França. Por exemplo, esse é um discurso que é pronunciado pelo comitê responsável pela organização do espiritismo
em Lyon, datado de 1883. Uma quantidade muito grande de correspondências da médium Rufina Nuggerati, muito pouco conhecida do movimento espírita. Rufina Nuggerati conviveu com vários dos seguidores importantes de Kardec, foi uma médium muito potente, conhecida como a Boa Mãe na França. Todos esses cadernos trazem transcrições de comunicações mediúnicas das reuniões realizadas por Rufina Nuggerati. Então, por aqui, a gente já pode ter uma ideia da quantidade de documentos que compõem esse acervo. E o que nós temos feito ultimamente, né, utilizando essas fontes primárias? A grande polêmica que surgiu com relação à possível adulteração da Gênese, né, que aconteceu há alguns anos, nós escrevemos 3 artigos, um artigo grande dividido em 3 partes, aonde nós apresentamos uma série de documentos, fontes primárias, entre elas uma Gênese, uma quinta edição da Gênese, datada de 1869, e vários outros documentos, por exemplo, esse registro de inventário da Sociedade Anônima do primeiro ano civil, ou melhor, do ano civil de 1873/1872 da Sociedade Anônima, esse documento foi inteiramente realizado pela senhora Allan Kardec, Amélie Boudet, que fazia parte do Comitê Fiscal da Sociedade Anônima. E esse documento, elaborado pela senhora Kardec, mostra que a obra A Gênese, em suas quinta e sexta edições, foram impressas no ano de 1869. E o Céu e o Inferno também surgiu uma polêmica mais recente, que teria sido supostamente adulterado. Nós encontramos aqui a quarta edição do Céu e Inferno, impresso com Kardec em vida, em fevereiro de 1869. Mais alguns documentos que nós utilizamos nesses artigos, e essa é a parte 3 do artigo, aonde nós apresentamos Henri Sauce, que foi o autor da denúncia da suposta adulteração no ano de 1874, e nós localizamos uma fonte primária, um artigo de Henri Sauce, apresentado no Congresso Espiritista Internacional em 1925, onde o próprio autor daquela denúncia de 1874 afirma, escreve, que a quinta edição da Gênese, nesse artigo ele trabalhou com a 7ª edição, que é idêntica à quinta edição. Henri Sauce afirma que esta edição ela foi revista e corrigida por Allan Kardec. Então, o próprio autor da denúncia, em 1874, algumas décadas depois, afirma que não ocorreu adulteração nenhuma. E nós concluímos nesses artigos que Kardec foi autor tanto da quinta edição da Gênese, como da quarta edição do Céu e Inferno. Publicamos um livro com relação a essas pesquisas, que é a História da Gênese, de Allan Kardec, da polêmica aos fatos. Esses documentos têm sido utilizados por mim, pelo Carlos Sete Bastos e pela Luciana Farias, para realizar uma série de pesquisas, contando, reescrevendo toda a biografia do professor Rivaio, de Allan Kardec e do pós-Kardec. Esta é uma das obras publicadas por Carlos Sete Bastos, Espíritos sob Investigação, resgatando parte da história. Eu reitero a importância que Kardec dava para essas fontes primárias, para esse arquivo que ele estava guardando para a posteridade, e eu vou tomar a liberdade de ler, né, a importância desses documentos. Que, sendo o Espiritismo indiscutivelmente chamado a julgar um grande papel em la história, é importante que esse papel não seja desvirtuado e oponer uma história autêntica a los relatos apócrifos, que é o interesse personal
pueda ser de él. Kardec, em outubro de 1862, mostra o porquê ele estava guardando essa documentação e hoje está sendo possível utilizar todas essas fontes primárias disponibilizadas, legadas por Kardec nas pesquisas com relação ao espiritismo. Nós temos escrito uma série de artigos com relação ao espiritismo, fazendo uso desses documentos. Por exemplo, no Encontro Nacional da Liga de Pesquisadores, é um encontro que todos os anos ocorre de pesquisadores espíritas que publicam arquivos no formato acadêmico, passando pelo duplo cego, o doble cego, acho que essa é a expressão que vocês usam, né, com a metodologia rigorosa, fazendo uso desses documentos. Então, trago para vocês alguns desses artigos, né, que nós publicamos. E toda essa documentação hoje faz parte do projeto Allan Kardec. É um grande portal. O Museu Acol firmou um convênio com a Universidade Federal de Juiz de Fora. Juiz de Fora é uma cidade aqui do estado de Minas Gerais, aqui no Brasil. Então, o Museu Acol firmou um convênio com essa universidade, que criou um grande portal onde todos esses documentos estão sendo transcritos e traduzidos e colocados à disposição do movimento espírita, dos estudiosos, de pesquisadores, para que a verdadeira história do espiritismo venha a público, possa ser reescrita fazendo uso desses documentos legados por Allan Kardec. O Museu Acol praticamente tem todas as edições em francês, né, publicadas por Allan Kardec em vida. Um desses documentos que vieram da França foi a primeira edição em português da Gênese, Os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo, publicada aqui no Brasil no ano de 1882. E desde o início nos chamou a atenção uma dedicatória, né, que consta desse livro para Pierre Gaëtan Leymarie, firmado por um comitê confraternizador. Iniciamos uma pesquisa há alguns anos e chegamos a uma conclusão muito interessante, a descoberta de um personagem praticamente desconhecido do movimento espírita brasileiro, que é Afonso Angeli Torteroli. Aqui a gente verifica a mesma caligrafia, esta firmada por Angeli Torteroli, em outro documento, né, mostrando que foi Torteroli que enviou essa edição para a França. Torteroli foi o autor dessa obra, O Espiritismo no Brasil e em Portugal, publicada aqui no Brasil em 1896. E nós publicamos um livro de 750 páginas, contando a história desse personagem, a obra esquecida de Angeli Torteroli, o personagem cuja história se confunde com o nascimento do Espiritismo aqui no Brasil. Final do século XIX, início do século XX. Queria agradecer muito o convite e obrigado, graças a todos.